Cara, a melhor definição para esse Morless Project é um amontoado de clichês, de referências, de interferências, e que é justamente o que eu escrevi no teaser do EP que saiu esse ano. E de fato é isso. Esse Morless é tudo aquilo que eu tiver a fim de fazer, tudo aquilo que eu estiver ouvindo, tudo aquilo que eu estiver assistindo, tudo aquilo que eu estiver fazendo. Bem nessas. Aqui é com a camisa do Cruzeiro, tem que tirar essa camisa. Baixa astral. Tirar isso aí, velho. Ah, tô tirando, velho. Não. Em 2013, quando esse Morless Project nasceu, eu tinha uma real noção de que eu precisava muito de um lugar para pôr pra fora. Uma série de riffs, de ideias, de colagens que eu tinha na cabeça. O Escalier existia, mas existia em meio a uma série de atos, encontros e desencontros. Então o Simorglass era uma forma garantida que eu tinha para poder externalizar tudo isso. Num computador velho, com uma série de instrumentos emprestados. Mas as coisas iam sendo produzidas e ia dando tom a uma coisa que eu sempre disse no palco, que é gaveta é lugar de meia, não de projeto. Acho que é melhor eu pegar essa nota aqui. Ou não? Acho que rolou. Pode ser essa aqui também, né? De 2013 para cá, muita coisa aconteceu comigo, pessoalmente. O que inevitavelmente acaba por ser refletido nas coisas que eu produzo, seja musicalmente com o Simorglass Project, seja na minha produção audiovisual com a Kudo Filmes. Mas o fato é de que foram anos difíceis, sobretudo os anos que eu iniciei um processo de imigração muito intenso. Eu vim para Portugal fazer meu mestrado e a partir desse momento eu me vi completamente afastado de um instrumento, que seja um violão, onde eu pudesse continuar produzindo, continuar compondo. E eu acredito que esses anos afastados de uma guitarra, de um violão, foram cruciais para que muita coisa se acumulasse e um desejo muito forte de voltar a compor brotasse dentro de mim. Enfim, depois de rodar por Portugal, Sérvia, Brasil, eu pude me basear em Lisboa de uma maneira mais estável. E, enfim, eu pude comprar minha guitarra com o primeiro salário melhor que eu tive em Portugal. Eu comprei uma Gretsch de 270 euros e fiquei muito empolgado em poder voltar a tocar e poder revisitar riffs que foram se perdendo entre um violão que eu pegasse emprestado em qualquer lugar, em qualquer fase desses anos migrando. O disco nasce disso. O disco nasce do desejo de consolidar boa parte dessas composições e nasce de uma série de composições que começam a surgir nesse momento desgraçado que a humanidade se encontrou, de um vírus maldito e de uma pandemia surreal. Eu me via preso dentro do apartamento com minha guitarra, podendo ter horas e horas tocando e me ouvindo e experimentando coisas de um jeito que em nenhum momento o Simorglass Project pôde experimentar. Eu realmente pude produzir com calma e experimentar com calma. É muito curioso porque eu sempre produzi de uma forma muito afobada e desta vez não. Dessa vez, enfim, eu pude ter uma estrutura melhor e
e pude ter a calma necessária para produzir um disco de uma qualidade maior. E foi a partir daí que eu entrei nesse processo maluco de compor, de experimentar, de exportar, de me ouvir, de mudar coisas de uma forma que eu nunca tinha feito antes. A partir do momento que eu comecei a formatar essas composições na guitarra e de ficar ouvindo no repeat vezes, eu comecei a considerar quem seriam as pessoas que gravariam parte do disco. A partir daí tinha um convite muito natural para fazer, que era pro Fabrício, meu irmão, por sorte a minha. Não só porque o Fabrício é o baterista que sempre esteve envolvido com o Seymour Glass Project e com os outros projetos musicais que eu tive ao longo da vida, mas definitivamente porque o Fabrício é um dos maiores bateristas que eu já vi tocar. Deixa eu passar ela toda. Vai ver, vai ser a passagem... Ficou bem frouxa. Ai, peraí. Eu chamei o Fabrício para esse processo de elaboração das linhas de baterias do disco, e desde o princípio eu tinha a noção de que a gente precisava captar essas baterias da forma mais profissional possível. A gente sempre foi muito ferrado, a gente sempre foi muito pobre e teimando em produzir num gênero e num estilo que não é reconhecido por pessoas pobres estarem tentando fazer. Mas vivendo em um país onde se ganha em euro, 6 vezes a moeda do Brasil, eu sabia que seria possível pensar numa produção e numa gravação de bateria muito mais foda do que a gente vem fazendo. Foi aí que a gente decidiu ir para Belo Horizonte. O Fabrício vive no Rio hoje. Então, ir para Belo Horizonte, nossa cidade natal, para gravar no estúdio do Lucas Guerra, o vocalista do Pense. Antes de gravar, a gente experimentou uma série de gravações de celular e de captações toscas com microfones toscos, para que a gente pudesse fazer uma espécie de pré-produção do disco. Eu fui experimentando várias coisas que o Fabrício mandava para tentar formatar aquilo que eu esperava do disco. É muito curioso esse processo de gravar um disco sem nenhum momento presencial entre os músicos, porque quando uma música nasce a partir da guitarra, você tem muito pouco para mostrar para os outros músicos. Embora eu tivesse uma série de baterias pensadas na minha cabeça, tivesse uma série de dinâmicas pensadas na minha cabeça, a gravação de guitarra é só uma gravação de guitarra, e isso meio que impede que os outros músicos consigam interpretar o que você quer, que é uma coisa facilmente vencida quando você está dentro do estúdio, junto. Mas ainda assim, eu acredito que a gente chegou num resultado muito legal e as linhas de baterias ficaram muito foda. Mas eu sou suspeito a dizer, porque eu realmente sou muito fã do trabalho do Fabrício. E realmente acho que tudo que ele põe à mão fica realmente muito especial, assim. Vencida a gravação de bateria, era hora da gente começar a pensar nos baixos do disco. E embora num primeiro momento eu tenha pensado gravar eu mesmo, eu percebi que seria muito interessante colocar isso na mão de um outro músico e colocar na mão de uma outra pessoa que pudesse ter uma outra lógica. Foi aí que surgiu o convite para o Iago. O Iago, que é um grandíssimo amigo, uma pessoa que eu admiro imenso e uma pessoa que foi muito importante numa fase de retorno a Portugal, numa fase de chegada a Lisboa.
é uma pessoa que faz muita falta em Lisboa até hoje. Mas o Iago tem se dedicado muito ao contrabaixo e é muito curioso porque ele tem se dedicado muito no contrabaixo numa perspectiva musical que é muito mais elaborada do que a gente faz nesse pós-metal, nesse metal. Mas ainda assim o Iago aceitou o convite e começou a produzir os baixos do disco. Com muito menos tempo que o Fabrício teve para produzir as baterias e, claro, muito menos tempo do que eu tive para compor as guitarras. Mas ainda assim foi um processo muito interessante. A gente tinha um problema muito claro quando a gente mandou os baixos para gravar, que era ter um baixo regulado na afinação que a gente usa no Seymour Glass Project. A gente toca em drop dó, que é uma afinação extremamente baixa. E era muito difícil pra gente encontrar um baixo que pudesse, que tivesse com essa regulagem. Então o Iago topou a gente pegar o baixo dele e regular nessa afinação bizarra e gravar as 8 faixas remotamente também do quarto dele em Belo Horizonte, numa placa. E foi esse o baixo que a gente recebeu aqui. 7º, bordão na 7ª, bordão na 8ª, bordão na 7ª, vai lá, bordão na 8ª. Depois dos baixos, eu estava pronto para, enfim, gravar as guitarras do disco. Eu pensei em uma série de coisas para gravar as guitarras, de tentar contactar algum estúdio de alguma banda foda do gênero que a gente toca aqui na Europa. Cheguei a considerar gravar na minha própria placa e depois fazer os reamps. Cheguei a considerar ir num estúdio aqui em Lisboa onde eu tivesse a possibilidade de experimentar uma série de amplificadores. Foi no meio de toda essa indecisão que surgiu o convite da Juliana Matsumura para que eu participasse de um programa de residência artística no Arroz Studios, o que me deu uma completa possibilidade de lidar com o álbum e com as músicas de uma maneira muito mais profissional, assim. Eu pude usufruir de 2 bons monitores de áudio, de uma boa placa e assim ir limando e direcionando melhor as canções para um resultado final, assim. Até por uma questão financeira foi fundamental, assim, o fee de produção que eu recebi e a possibilidade de, no lugar de alugar um estúdio para ficar experimentando amplificadores, que teria sido muito legal também, mas muito mais caro, eu ter um lugar onde eu pudesse ficar completamente penetrado no som e experimentando coisas ainda que de uma maneira digital, assim, ainda que com plugins. Avançando nesse processo e terminado de receber os baixos do Iago, eu enfim estava pronto para gravar as guitarras. Então eu optei por gravar todas as guitarras direto no Logic Pro, usando uma placa e usando plugins para posteriormente fazer os reamps dessas guitarras. Para isso eu convidei o Adolfo Lotar, que já tinha mixado e masterizado um trabalho do Scalier. Sabendo que o Adolfo estava por aqui em Lisboa, eu o convidei para esse processo e foi muito fundamental para que a gente conseguisse chegar num resultado de guitarra que eu nunca tinha conseguido chegar antes. A gente alugou um Mesa Bug, apenas uma diária com um Mesa Bug, para fazer
todas as guitarras do disco, o que foi um desafio, um desafio muito irresponsável, claro, porque é um disco repleto de guitarras, repleto de camadas de guitarras, músicas que têm até 8 pistas de guitarra. Então a gente usou essa diária para passar o máximo possível de guitarras no reamp, sobretudo as guitarras que não eram limpas, guitarras com distorção, guitarras com drives. Impressão. Essa caixa, ela não tá, tipo, muito poc, não? Tipo... Não lembro de eu falar sério, não, viu? Tipo, entenda como ignorante de O Adolfo sofreu muito comigo, porque depois das guitarras feitas e dos reamps devidamente realizados, eu fui para as mix com muita insegurança, assim, de como as guitarras estavam soando. E uma insegurança muito difícil de explicar, porque eu não tenho muitos conhecimentos técnicos e eu não tenho muitos conhecimentos profundos da guitarra, por mais engraçado que isso pareça. Então os meus pedidos de alteração eram muito baseados num feeling que eu não sabia muito bem traduzir. Mas ainda assim a gente chegou nas mix do disco com a possibilidade de trabalhar muito bem isso tudo, já que a gente estava com o estúdio só pra gente, com tempo. E o Adolfo fez um brilhante trabalho nessas mixagens. É importante lembrar que a gente foi para as mix a princípio sem os vocais gravados, assim, porque a gente tinha uma enorme dificuldade de encontrar como faríamos os vocais do disco. Peraí. Porra, tomar no seu cu, hein, mano? Por quê? Porra, puta que pariu. Falasse pra mim, não, vamos adiar mesmo pra 5. Que desgraça, hein, velho? Arrombado, eu porra, tô fudido, filha da cara. puta. Fudido de cu é rola, meu irmão. Fudido, velho. Fudido Eu não tenho é essa cu de vida aí, não. Eu não cracudo. tenho essa vida Vai sua aí, tomar não. no seu Só cu, fica aí mano. indo Vai na casa se dos fuder, outros tocar. mano. Porra, velho. Pô, mexia com banda, velho, mais de 30 anos. Porra, que desgraça. 30 velho. anos mexendo com banda. Você não come alface, Lucas! Cala a boca, cara! Eu considerei muitas coisas quando eu comecei a pensar nos vocais, até porque é o primeiro trabalho de Seymour Glass assumidamente cantado. Embora a gente tenha gritos em uma ou outra música, nesse disco não. Esse disco de 8, 6 faixas são cantadas quase inteiras. Então nisso a gente chegou a considerar um amigo no Brasil, o Zenith Queda, que acabou escrevendo 3 letras. Eu cheguei a considerar convites para outros cantores de bandas que eu gosto, mas um convite me pareceu mais acertado, que foi para o Lucas Terra, meu parceiro aqui de Lisboa, que estava muito tempo afastado não só de cantar, mas de todas as outras possibilidades artísticas, também soterrado num estilo de vida degradante, de um jeito selvagem, de que a gente precisa trabalhar para viver e todo o resto é resto. A parte dos vocais foi muito divertida e reveladora, principalmente falando por mim, porque eu realmente acreditava que eu poderia gritar uma porção de coisas de uma maneira que eu achasse legal, abrindo mão da técnica e da saúde da minha garganta. Mas eu acho que eu subestimei muito os 30 anos e os bons anos que eu não gritava mais. E acabei descobrindo que, mesmo para marcar as linhas de vocais, eu não conseguia gravar mais do que uma música. E foi uma descoberta que o Lucas também teve comigo em estúdio, assim, de que ficar tanto tempo afastado dos vocais agressivos faz com que você não os consiga mais fazer. Mas com algumas diárias a gente foi produzindo pouco a pouco as vozes do disco e chegamos num resultado que eu
Gosto muito, gosto muito. O Lucas trouxe métricas pro disco que eu jamais poderia ter pensado sozinho, assim. E mesmo com a enorme dificuldade, que é produzir métricas em cima de letras que foram previamente escritas e não necessariamente escritas para aquelas músicas. Então foi muito foda. E eu tô muito feliz de ter o Lucas assinando algum trabalho junto comigo. Ah, é. Quando for me chamar pra uma estrutura mais legal, né, velho? Pô, traz uma garganta melhor. Verdade. Para as letras, desde o início eu tinha a noção de que eu queria convidar pessoas que eu respeito muito, que têm ideias que eu respeito muito e que colidem muito com as coisas que eu acredito. Eu queria que o disco fosse todo escrito em inglês, que ele fosse cantado em inglês, até porque, de tudo, esse disco do Seymour Glass tem uma pretensão que nenhum outro trabalho meu teve. Enquanto os 7 anos, o Open the Eyes, o Esperando por Ela, ou até mesmo o single Não Há Vitória Sem Luta, foram produzidos sobretudo para que eu pusesse para fora e tivesse o prazer de ouvir algo que eu produzi. Esse disco não. Esse disco tem a pretensão de realmente chegar em lugares que meu trabalho nunca chegou antes. Em novembro de 2019, eu tive a felicidade de assistir o Godspeed Black Emperor aqui em Lisboa. E fiquei completamente impressionado pelo que os caras fizeram aqui e pela oportunidade que eu tive de assistir uma banda que eu sempre amei e sempre ouvi relatos maravilhosos dos amigos que viam os shows do Godspeed aqui na Europa ou nos Estados Unidos. E depois de finalmente ter tido essa oportunidade, eu ainda fui contemplado com a possibilidade de ver o Cult of Luna em Berlim, no mesmo mês, no mesmo ano. E o Cult of Luna, que eu nunca escondi, que foi sempre uma grande referência para as coisas que eu componho, fez um show depois de outras bandas que, assistindo ali, eu pensava que poderia ser o Seymour Glass. Então eu volto para Lisboa e amarguro mais alguns meses sem guitarra, mas depois que eu compro minha guitarra, eu definitivamente começo a compor e tocar, pensando que o Seymour Glass poderia abrir um show do Cult of Luna e poderia tocar em festivais legais na Europa. E para isso eu precisava produzir um disco que tivesse a produção que as composições merecessem. Eu convidei o Zenith Queda para compor as letras do disco, porque grande parte do que eu acredito passa pelas coisas que ele escreve. E o Zenith já tinha me mandado um discurso do Durruti que acaba por ser uma grande base do que o disco fala, acaba por ser um grande pilar onde a gente edifica o resto das letras do disco. Mas também eu convidei o Paulo Rocha, meu companheiro de escalier, meu companheiro de longa data. E ele prontamente atendeu esse convite, um convite tardio, já que faltavam algumas músicas para escrever, e ele maravilhosamente me mandou uma série de letras, deixando a gente muito livre para escolher e formatar elas de acordo com o que a gente achasse melhor pro disco, assim. Então foi um casamento perfeito de dois autores que eu amo muito, dois autores que são muito importantes para a formação do que eu sou e do que eu penso. E também eu sabia que eram dois autores que seriam muito competentes para traduzir todos os anseios que eu queria colocar dentro desse disco. Um disco que pretendia falar sobre revolução, um disco que pretendia falar sobre luta de minorias que bravamente protegem as coisas que ama, as coisas que acredita contra um sistema opressor. Mas, sobretudo, eu queria que fosse um disco que falasse de esperança e falasse que essa luta deve ser esperançosa, porque a gente não tem que temer nada se a gente leva um mundo novo em nossos corações. E Lucas, empolgado pra gravação? Sempre. Você acha que dá pra cantar alguma coisa depois do Henrique? Não. Nem antes. Nem antes tava rolando.
Henrique, empolgado pra hoje? Demais, nossa, velho. Muito empolgado. Não. É que se eu Peraí, falar, rapidinho. se eu falar que sim, só não parece que eu estou empolgado, mas eu não sei fazer isso, senão não parecer falso. Então, cara, vai ser muito bom. Bem louco. Bem louco, cara. Empolgante. Esse job vai ser legal, cara. A música que eu acho que melhor traduz esse sentimento é Esperer tu Jean, uma música que fala sobre luta e esperança, escrita pelo Paulo Rocha, e que tem as belíssimas vozes do Lucas e meus gritos, e que ainda ganharam esse bônus, que é o final apoteótico, com a belíssima voz do Rick Santos, que aceitou meu convite gentilmente para cantar essa parte. É uma música que por muito tempo eu pensei que não conseguiria se enquadrar no disco, mas que eu acho que foi um grande acerto nosso. É uma música que eu tenho muito orgulho de ter feito. Depois de uma mix maravilhosa feita pelo Adolfo, eu comecei o processo de pensar para onde a gente mandaria a master, quem a gente convidaria para fazer a master do disco. E foi aí que o Iago veio com uma ideia que era que em outro momento da vida eu duvido que eu teria tentado. Procurar bandas que você gosta, disco que você gosta e descobrir quem foi a pessoa que masterizou tal disco. Foi aí que eu fui nos discos que eu mais gosto do Cutafluna e descobri que o Magnus Lindeberg era quem assinava a master. E aí eu escrevi de uma maneira muito tímida, com meu péssimo inglês, e o Magnus me respondeu gentilmente com os preços e eu percebi que os preços não eram proibitivos. Eu comecei então a pensar em formas de conseguir custear isso e passei vários meses pensando em como custear. Até que por fim eu consegui encontrar um financiamento com a NXM, uma DAW focada em música, e somei isso a um pedido de fundos para a Kudo DAW, que é uma DAW de audiovisual. Ambas existem dentro do protocolo de uma empresa de criptomoeda e eu consegui reunir esse fundo e pagar a master do disco sem precisar tirar dinheiro do meu próprio bolso. Foi muito legal o processo de mandar o disco para o Magnus, porque ele sempre foi muito atencioso nas respostas e foi muito gentil com o fato de eu estar fazendo isso pela primeira vez. E a bem da verdade é que se eu sair das mixagens ainda inseguro com como o disco poderia soar, desde a primeira versão da master que eu ouvi, eu fiquei muito seguro de que finalmente a gente tinha um disco à altura do que os músicos envolvidos nisso estão, sabe? É muito curioso porque eu passei minha adolescência vendo bandas incríveis como Hold Your Breath, vendo músicos incríveis como Clayton Vilaça, o Carlos Alberto, o próprio Fabrício Franklin, produzindo coisas que eu achava até superior às bandas que a gente ouvia de fora, mas com gravações que não conseguiam entregar isso. E eu sempre achei isso muito frustrante. Então, existe um sentimento de realização muito grande em ouvir o disco depois de masterizado, com essa qualidade, porque é a sensação de que finalmente a gente consegue provar que a gente está em pé de igualdade com todas as bandas de fora. Embora o Seymour Glass seja um pouco de fora agora. Eu sabia que mais do que um disco bem gravado, eu precisava de imagens que fossem igualmente impactantes, igualmente profissionais. Foi daí que surgiu o desejo de dirigir o clipe com mais recursos do que tradicionalmente eu produzo cinema. E foi daí também que surgiu o desejo de convidar o Lucas para fazer a capa do disco. O Lucas estava envolto num processo de vida que não permitia muito ele falar da sua arte, dos seus desenhos. Então, quando ele enfim voltou a desenhar, desde a primeira coisa que eu vi, eu sabia que tinha que ser ele a ilustrar a capa do disco. E foi a partir daí que eu entendi que precisava ser um desenho. E eu não poderia ter ficado mais feliz com o que vai para a capa do disco. Eu sabia que eu ia colocar o disco no Spotify, como tradicionalmente eu já o fazia,
para tentar chegar no maior número de pessoas que conseguem pagar essa plataforma fazem. O disco também foi pro Bandcamp, pela primeira vez pago, que não costuma ser o que eu faço com as coisas que eu produzo, mas é uma tentativa de tentar custear o que é um dos maiores sonhos, que é a confecção dos vinis. Agora começa a fase de distribuição do disco e de tentativas de fazer com que o disco ultrapasse a bolha que o Seymour Glass Project sempre teve. Não que não seja maravilhoso você ouvir de amigos próximos de que eles gostam do seu trabalho, mas eu realmente acho que tem todo um investimento de tempo e dinheiro que faz com que chegar em outros lugares seja mais do que merecido. E aí vem estratégias como colocar no Spotify, colocar à venda no Bandcamp, distribuir em plataformas de NFTs, fazer um clipe bem produzido com um roteiro ousado e até mesmo gravar um mini doc como esse para falar sobre o processo do disco. São todas ferramentas para tentar fazer com que esse trabalho chegue em mais e mais pessoas e inspire mais e mais pessoas a produzir suas próprias coisas também. Porque meio que sempre foi sobre isso. As coisas que eu faço têm a ver com as coisas que eu acredito que os amigos podem fazer, tem a ver com as coisas que eu acredito que todo mundo pode fazer. Porque gaveta é lugar de meia, mesmo. Eu acho que projetos artísticos têm que nascer, têm que ser colocados em práticas, do jeito que for possível, do jeito que tiver que ser. Então sigamos todos, carregando um novo mundo em nossas danças, carregando um novo mundo em nossos corações. Obrigado a todo mundo. Espero que gostem. Caralho. Que dei pra entender. Maluco isso tudo. Ansioso pra ver o resultado e eu não faço ideia do que falar. Embora eu já tenha a noção de que eu vou transformar isso numa espécie de doc, sei lá, pra falar desse disco. Mas nesse momento eu ainda não tô confortável. Eu sei que eu tô com a câmera roubada do trabalho. Espero que ninguém descubra que eu esteja empregado até o lançamento do disco. E já gastei meia hora a mais do que eu deveria do estúdio. Fui.